tentado não é pecado. Este é o tema da minha reflexão hoje, dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira, segundo dia da semana, às 20 horas e 25 minutos, Rio Branco, Acre. Então vou começar aqui em Lucas capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Diz assim, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. E ainda quero ler em Mateus capítulo 4, que é mais específico ainda. Mateus capítulo 4, que ele diz o seguinte. Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vamos trabalhar com essa tese. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aí, neste caso aqui, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Ou seja, aí na oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando diz assim, tem aquela tradução que diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Outra diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Então, eu durante muito tempo eu adotei essa tradução: não nos deixes cair em tentação, achando até, questionando que quando traduz não nos induzas à tentação, seria o próprio Deus que estaria nos induzindo à tentação. E hoje, todavia, eu percebo que essa expressão não nos induzas à tentação, ela pode estar mais correta, de acordo com esses textos que eu li aqui em Lucas e em Mateus, que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto com o objetivo definido, específico, dele ser tentado pelo diabo. Só que isso aqui tem que ser conciliado com outras escrituras, o que não é fácil, Por exemplo, Tiago capítulo 1, eu vou ler agora Tiago capítulo 1, verso 13, ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo, Concupiscência é um forte desejo. Depois, havendo a concupiscência, o desejo, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui é como o Código Penal brasileiro fala sobre crime tentado e crime consumado, e essa escritura aqui nos afirma que na questão do pecado tem o pecado consumado e o não consumado. E aí ele fala aqui que o pecado que gera morte é o pecado consumado, mas ele diz que Deus a ninguém tenta. Então eu quero entender isso da seguinte maneira. Creio eu que na tentação existem 3 fatores. Um fator é Deus, no caso aqui, voltando aqui para os evangelhos, que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo.
o Espírito Santo, Espírito de Deus, então levou Jesus para o local da tentação. O deserto era a habitação de Satanás, né? O deserto é muito semelhante àquela questão lá do bode emissário, o bode para Azazel, lá em Levítico, que o bode era levado para o deserto, porque acredito eu que Azazel realmente era um demônio do deserto, pode ser um disfarce de Satanás, mas o bode era sacrificado para aquele demônio lá do deserto, que carregava os pecados do povo. Então o Espírito Santo, ele conduz Jesus para o deserto, ou seja, para o território do inimigo, para o local da tentação. Esse é um dos fatores, né? O fator Deus. Deus está conduzindo, no caso Jesus aqui, como pode ser um outro crente, qualquer um de nós, ele conduz para o local da tentação, território do inimigo. Só que lá tem o segundo fator da tentação. O segundo fator é o próprio Satanás. Por isso que Satanás é chamado o tentador, né? Chegando, porém, o tentador, né? Aqui, Mateus 4, 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, Satanás é o tentador. Quer dizer, ele é o tentador por excelência. Ele está por trás da tentação. Toda tentação tem um fator satânico, né? E aí, aquelas pessoas que brincam, eu tenho visto às vezes pregadores brincando, dizendo assim: tem crente que bota a culpa de tudo no diabo, bota a culpa de tudo nos demônios, né? Mas na verdade é o próprio crente que é o responsável e tal. Ele está fazendo um bom papel defendendo que é advogado do diabo, né? Porque Satanás gosta disso, de que ele seja isentado da tentação, mas ele está por trás de toda a tentação. Então, na tentação existe, creio eu, um fator o divino, que é o Espírito Santo que está conduzindo, né, a pessoa para o local da tentação, o território do inimigo, e existe o fator satânico, né? O tentador. Assim como Jesus é o Salvador, Satanás é o tentador, né? Por isso na oração do Pai Nosso ele diz: não nos conduzas em tentação, ou seja, não nos conduza para o território do inimigo, não nos induzas à tentação. Essa tradução que fala assim, né? Embora outra tradução possa dizer: não nos deixes cair em tentação. As duas têm razão de ser, porque quando nós pedimos para que Deus não nos conduza para o local da tentação ou para o território do inimigo, é porque talvez nós estejamos com medo de cair, né? Porque vamos estar lá e vamos ser submetidos a uma prova. Certamente, de certa maneira, a tentação é uma prova. E aí, mas livra-nos do maligno, aqui é poderoso, é o maligno, né? É o próprio Satanás, é o mal personalizado. Então, quando se traduz livra-nos do mal, o mal é genérico. Satanás gosta disso também porque ele se esconde por trás das circunstâncias, né? O mal, como se o mal fosse algo impessoal, e não é. Então, na tentação, aí qual é a função de Satanás? A função de Satanás é tentar nos convencer a fazer alguma coisa contra a lei de Deus ou contra a vontade de Deus. A função de Satanás é nos seduzir, né? Para que nós venhamos a transgredir a lei de Deus, para que nós venhamos desobedecer a Deus, como aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Então tá aí os dois fatores da tentação. Só que tem um segundo fator, um terceiro fator. Porque até então nós estamos mostrando que há um fator divino, e um fator satânico, e aí o terceiro fator é o próprio crente. Qual é o problema do crente? Aí é que entra aquele texto lá de Tiago, né, quando Tiago diz que Deus a ninguém tenta, né, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas ele fala muito naquela palavrinha, concupiscência ou desejo, né? Então vamos lá, Tiago 1,13. Novamente, que ele diz lá: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Ou Deus está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, ele está dizendo aqui. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, esse aqui é o terceiro fator, né? A concupiscência é o desejo. Existe um desejo dentro do coração do homem, e aí Satanás ele procura alcançar esse desejo, né? O desejo, a concupiscência que há no coração humano, chama-se o pecado, né? Ou a raiz do pecado. Aí eu digo, o pecado não é um ato, é algo que alguém pratica, é uma condição, chama-se corrupção, né? Na natureza humana, que está instalada dentro do ser humano. Esse é o desejo. E aí ele diz aqui, depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, o desejo que está dentro do coração humano casa com aquilo que Satanás está ofertando. Ele faz uma analogia aqui, uma comparação com o parto, né? Ou a concepção do nascimento do ser humano. Havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, o pecado consumado é o pecado que foi realmente praticado, né? E aí ele disse, gera a morte. Significa então que se o pecado não é consumado, não gera a morte. Né? Porque Deus diz, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí realmente aconteceu isso, né? Quando eles comeram, quando Adão comeu, eles morreram. Então, aí vem esse fator que está dentro do ser humano, né? Que é a raiz do pecado, é a corrupção, o desejo, esse desejo, né? Os desejos que estão dentro do coração humano, aí completa o tripé da tentação. Por isso que Tiago diz que Deus a ninguém tenta, porque Deus, no caso aqui, o Espírito Santo, ele levou Jesus para o local da tentação, o território do inimigo, no caso aqui, o deserto. Mas Deus não colocou dentro do coração do homem o desejo, né? E aí Satanás vai oferecer, né? Ele vai oferecer algo. Mas se não houver o desejo já dentro do coração humano, não tem por que ele ceder a essa tentação. Em Jesus não havia esse desejo, porque Jesus não tinha herdado o pecado. O pecado não era uma herança genética, uma herança espiritual na vida de Jesus, porque ele não nasceu de uma relação normal, natural entre homem e mulher, né? Ele nasceu, aí eu digo aqui que o milagre da concepção de Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aí eu digo aqui que não é a questão só do nascimento virginal, é da concepção virginal, porque antes do nascimento tem que haver uma concepção, algo tem que ser concebido, né? Dentro do ventre, no caso de Maria, no caso de uma mulher, né? Usando essa analogia aí. E aí só 9 meses depois é que havia o nascimento. Então o nascimento virginal, acredito eu que não é nem o mais importante, porque de fato o mais importante é a concepção, né? Se a criança foi concebida lá no ventre da mulher, é claro que 9 meses depois ela vai nascer. É uma consequência natural. Então, dentro do ser humano, se houver o desejo, né? Foi por isso que Jesus, em João 14:30, Jesus diz assim, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, ele pode me tentar como for, mas ele não tem dentro de mim um desejo que ele possa conectar, né? Com algo para eu fazer. Então era essa a condição de Jesus, não tinha pecado, né? E aí, não é por acaso que Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E essa questão, ser cheio do Espírito Santo, que o Novo Testamento fala muito, né? Que Efésios, por exemplo, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí eu não gosto da tradução em que há contenda, porque contenda é só um tipo de pecado. Mas devassidão já abrange todos os pecados, né? Como assim, não vos embriagueis com vinho no qual há, poderia até dizer assim, corrupção, porque corrupção é um termo genérico para o pecado como uma condição, como uma herança, como algo que contaminou, né, a natureza humana, tanto a natureza física quanto a espiritual. Então,
E aí eu sempre gosto de citar também Atos 15, 9, quando é dito lá, vamos ver lá, que agora eu acho que foi, eu sempre esqueço se foi Pedro ou foi Tiago que falou isso, né? Vamos ver lá. É Pedro, assim, né? Atos 15, 7. E havendo grande contenda no concílio de Jerusalém, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós os judeus, eles os gentios, né? Aí vem o verso 9, que é o que eu estou querendo chegar. E não fez diferença alguma entre eles e nós, eles os gentios, nós os judeus, é assim, purificando os seus corações pela fé. Então essa expressão aqui, purificando os seus corações pela fé. Purificando de que os corações? Purificando os corações dos desejos que estavam lá, né? Dos pecados que estavam lá, né? Aquela concupiscência que Tiago fala, aquela base que Satanás tem dentro de nós para... Ele sabe os desejos do nosso coração, que são pecaminosos, então ele coloca diante de nós o objeto dos nossos desejos. E aí, se o nosso coração tá assim contaminado, é muito difícil não cair, né? Agora, quando ele diz aqui, quando ele está falando aqui que purificando os seus corações pela fé, ou seja, Deus purificou o coração dos gentios na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Então, Deus purificou os seus corações. Aí o Novo Testamento fala de coração puro, né? Aquele que tem um coração puro é uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração. Limpo e puro são sinônimos aqui no Novo Testamento, né? Por quê? Porque a pessoa que tem o coração limpo ou o coração puro, é que o Espírito Santo já purificou o coração dela, ou seja, tirou o desejo, né? O Espírito Santo tirou a concupiscência, os pecados que estavam no coração dela. E aí Satanás não tem nenhuma base dentro dela para conectar com essa oferta que ele está fazendo, né, para essa pessoa. E aí eu digo sempre que o ideal do Novo Testamento é um crente cheio do Espírito Santo. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, que realmente reconheço que às vezes não é fácil, né? Mas se nós não estamos cheios do Espírito Santo, significa que o nosso coração não está puro, porque mesmo que nós tivemos o nosso coração purificado na experiência da salvação, e aí diz a experiência da salvação aqui no caso, quando recebemos o Espírito Santo, né? Porque isso é a santificação inicial, né? Quando o Espírito Santo purificou os nossos corações. Só que os nossos corações, para se manterem puros e limpos, eles têm que ser purificados diariamente, né? Senão, os corações novamente tornarão vamos dizer aqui, os nossos corações tornarão a nascer as ervas daninhas dos pecados, os desejos começarão novamente a brotar, né? Porque o nosso coração é como um terreno, né? Que tem que ser frequentemente limpo para tirar as ervas daninhas, né? Que são, no caso, os desejos, os pecados, a concupiscência. E aí, se nós não vigiarmos, chegará um tempo em que os nossos corações estarão novamente contaminados com desejos impuros, e nosso coração não estará mais cheio do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não pode ocupar o mesmo lugar no espaço com os pecados. Por isso que é possível até que os pecados sejam demônios, né? E que cada pecado corresponde a um demônio. Por exemplo, Osé fala do espírito de luxúria, ou espírito de prostituição. Ele fala, é um tipo de espírito. Então, é um espírito desse que está no nosso coração, eu deixo no ar, né? Embora tenha uma certa lógica, que cada pecado que está no nosso coração corresponde a um espírito que habita, né? Lembra daquele lá quando Jesus diz assim: havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra. Aí diz assim: voltarei para a minha casa de onde saí. E aí ele diz assim:
E aí ele voltando, ele encontra a casa desocupada, varrida e adornada. E leva outros 7 espíritos piores do que ele. E habitam ali, né? Aí diz, o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque esses 7 espíritos que ele leva junto com ele, já faz com ele 8. Aí já fica 8 espíritos habitando naquele homem, eu acredito que habitando no coração. E cada um daqueles espíritos representa um pecado, né? Porque essa expressão 7 espíritos, 7 demônios, o Novo Testamento diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Tanto pode ser um número literal, como o número 7, que representa uma totalidade, algo completo, pode significar todo tipo de pecado, né? Ou seja, aí o Espírito Santo não pode ocupar lugar no nosso coração com esses espíritos, com esses pecados, que suscitam desejos, né? Então, mas na medida que o nosso coração é cheio do Espírito Santo, ou nós somos cheios do Espírito Santo, esses demônios são expulsos. E aí, aquele desejo, né, a concupiscência que Tiago fala, ela não vai estar lá no nosso coração. Jesus é um caso à parte, que acredito eu, porque ele não tinha pecado, né? Ele disse, olha, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Não tinha, ele já estava cheio do Espírito Santo aqui, em Lucas capítulo 4, é dito isso, né? E foi cheio do Espírito Santo que ele foi ser submetido a essa tentação ou provação. Eu quero citar ainda aqui um caso, eu tenho vários casos aqui do Antigo Testamento, mas eu acredito que vai citar, deixa eu ver aqui um caso aqui, eu vou citar o caso de Juízes, capítulo 13, né? É o caso de Sansão. Como foi que Sansão lidou com a tentação? Juízes 13, saltando todas aquelas informações a respeito do nascimento de Sansão, mas em Juízes 13, 25, diz assim, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, o mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo, é o mesmo Espírito aqui, que é o Espírito do Senhor, começou a incitá-lo, né, a colocar desejo no coração de Sansão, acredito que era um jovem Sansão, quem sabe aí por volta de uns 20 anos, né, empurrando ele para o campo, acredita aqui, campo de Dan, entre Zorá e Estaol, mas assim nas proximidades dos filisteus. Então, o Espírito Santo começou a empurrar, né, o Sansão para a proximidade dos filisteus. Ou seja, o Espírito Santo está conduzindo Sansão para o local da tentação, para o território do inimigo, no caso eram os filisteus. Aí vamos ver aqui do capítulo 14 de Juízes, diz assim, e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, né? Aqui ele viu essa mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, dentre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Se nós formos observar aqui os detalhes desse texto, nós vamos ver que 3 vezes vai chamar a atenção para os olhos de Sansão, né? O verso primeiro, vendo em Tímina uma mulher, ele viu, né, com seus próprios olhos. Aí no verso... no final do verso 3, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão disse, ela agrada aos meus olhos, né? Verso 2, parte B, vi uma mulher em Tímina. Então, chama a atenção o fato aqui de que os olhos de Sansão estão sendo atraídos por essa mulher, uma mulher filisteia. Naturalmente, ele se sentiu atraído por ela. Vamos estabelecer aqueles 3 pilares aqui da tentação, né? Foi o Espírito Santo de Deus que começou a incitar Sansão, a empurrá-lo para o território dos filisteus. Então está aqui Deus conduzindo o seu servo
para o território do inimigo, né? Para o local da tentação. Deus não está tentando ele, mas está colocando ele no local da batalha, no campo de batalha, no teatro de operações, por assim dizer, na linguagem militar, para que ele possa enfrentar o inimigo. E o inimigo aqui é na questão da tentação. Onde é que Satanás entra aqui? Será que Satanás, ele colocou essa mulher, provavelmente uma mulher bonita, né? E então os olhos de Sansão, eles foram capturados pela beleza daquela mulher. E então, através dos seus olhos, né, ele se encantou com aquela mulher, provavelmente se apaixonou por aquela mulher, pela sua beleza. Todavia, isso certamente revelava que dentro do coração de Sansão havia algo, né? Havia algo. E aí, esse terceiro fator, que é o fator humano para não dizer que é maligno, né? Também, porque enquanto Satanás coloca diante dos nossos olhos algo para nos atrair, e ele encontrar dentro de nós o desejo por aquele objeto que ele está colocando entre nós, então está fechado, é muito difícil sair, né? Só que nesse caso aqui de Juízo, eu acho interessante que Deus ele fala coisas que nós não compreendemos às vezes, mas Deus não se envergonha de falar, nem tem medo de falar aquilo que realmente acontece. É o caso aqui. Porque no verso 4 de Juízes 14 diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ou seja, eu entendo aqui que essa atração do Sansão por mulheres filisteias era Deus que estava colocando essa atração do Sansão pelas mulheres filisteias. Porém, se nós formos lá olhar para Tiago 1:13 a 15, que diz Deus a ninguém tenta, isso não configura que Deus está tentando Sansão. Porque qual era o problema de Sansão? Qual era o mandamento que Sansão não podia desobedecer? Era que ele não podia cortar o cabelo dele, né? Ele não podia cortar o cabelo dele porque ele era um nazireu desde o ventre. Então, ele se sentia atraído pela mulher dos filisteus, pelas mulheres filisteias. Não era pecado, por isso que eu estou colocando aqui que ser tentado não é pecado. O próprio Deus tinha colocado no coração dele se sentir atraído pelas mulheres filisteias. Mas isso não configura tentação no sentido do que o Novo Testamento fala, que Deus a ninguém tenta. Mas ele fala lá que o que acontece é que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, o desejo dentro do nosso coração. E aí, o pecado realmente de Sansão mesmo não foi cair nesse envolvimento com a mulher filisteia, porque ele se envolveu com várias mulheres filisteias, depois se envolveu com a prostituta, depois se envolveu com Dalila. E mesmo ele estando envolvido com Dalila, né, e casou com uma mulher filisteia, embora o casamento também não tenha sido consumado. Mas isso ainda não configurou o pecado. Por isso que Tiago diz: o pecado sendo consumado gera morte. Não configurou o pecado porque o Espírito Santo não se afastou dele. O Espírito Santo continuou sobre ele. Mas o Espírito Santo só se afastou de Sansão quando o seu cabelo foi cortado, né? As 7 tranças dos cabelos da sua cabeça foram cortadas. Por quê? Porque esse era o mandamento de Deus, né? Essa era a vontade de Deus para ele. Que ele, como um nazireu, não podia ter os seus cabelos cortados. Então, a tentação que Sansão estava sendo submetido era para que ele cortasse os seus cabelos ou deixasse que alguém cortasse. E isso não foi Deus que colocou, né? Que Deus está dizendo o seguinte: Deus a ninguém tenta nesse sentido. Ele leva o seu servo, o seu filho, para o local, o território do inimigo. Ele deixa que o seu filho ou o seu servo enfrente a tentação, mas ele não coloca dentro do coração do crente o desejo para quebrar aquele mandamento, porque seria uma contradição, né? E no caso aqui, Sansão ser atraído por mulher de filisteia não era pecado, mas pecado era ele cortar o cabelo. E através dessa atração por Dalila, ele brincou com a tentação. E aí, acabou confessando para Dalila o segredo dos seus cabelos, e ela deu jeito de cortar o cabelo. Aí, o Espírito Santo se afastou dele, quando seus cabelos foram cortados. Então, que coloca aí uma responsabilidade em nós, os seres humanos, né? É tudo culpa de Satanás? Não, Satanás ele pode tentar nos seduzir, né?
pode nos fazer propostas, mas a responsabilidade de aceitar é nossa. Satanás, naturalmente, como Deus também usa meios naturais, porque no caso Dalila, ela como uma mulher, naturalmente uma mulher sedutora, atraente, Sansão se encantou com ela, e ela usou todo o encanto dela e o charme para arrancar o segredo de Sansão, que era a questão do corte dos seus cabelos. Mas o Sansão decidiu, né? Aí no caso a responsabilidade foi do Sansão mesmo, né? Satanás faz o seu papel. O papel dele é tentar. E o nosso papel é resistir, né? Isso me leva lá para Gênesis capítulo 4, quando Caim não foi aceito, né? É assim, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Aí o Caim ficou, ele se encheu de ira, né? Descaiu-lhe o semblante, né? Aí Deus disse assim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não serás aceito? Mas se não procederes bem, eis que o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Ou seja, Deus coloca em nós a responsabilidade de dominar o desejo, né? E aí nós sabemos que o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar nesse negócio aí de resistir, né, à tentação. Senão, se por nós mesmos, né, nós certamente teremos grande dificuldade de resistir a um determinado desejo, se esse desejo já estiver dentro do nosso coração, estiver plantado lá. Por isso que Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 10, ainda que andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. As fortalezas, a demolição de fortalezas, né? As armas da nossa milícia, que não são carnais, são armas espirituais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. As fortalezas que está falando aqui são exatamente esses desejos dentro do nosso coração, né? Que vai sendo colocado. Isso Paulo fala em Romanos capítulo 7 longamente sobre isso, né? A ponto dele chegar a dizer assim: miserável homem que sou, que já não faço o que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço, porque já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Parece até que ele está dizendo assim: Satanás habita em mim através dos demônios que suscitam esses desejos em mim. É possível isso com um crente? Então não adianta se iludir: mas eu sou crente, o Espírito Santo habita em mim, por isso que um demônio não pode estar habitando dentro de mim. É possível, né? Mas só sei que o desejo pode estar lá, né? E o desejo pode estar sendo potencializado por um demônio. Existe um demônio aí, né? E só o Espírito Santo é que pode realmente purificar o nosso coração e nos manter sem ceder a essa oferta que Satanás está fazendo naturalmente. Mas se o desejo estiver enfraquecido dentro de nós pelo Espírito Santo, é mais fácil não cairmos. E aí, para concluir, eu quero citar aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 11, né, que é o conhecido caso de Davi, para nós vermos como foi que o Davi, ele caiu nessa tentação, né? Diz aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 2, diz assim: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Mas antes disso é melhor ler o versículo primeiro. O versículo primeiro vai esclarecer algumas coisas. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, os reis saem à guerra, né? Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, a principal, aqui já começa uma falha em Davi, foi o fato de que ele, como rei, ele deveria estar no comando da batalha, no comando do exército, no fronte, né, no teatro de operações, no cenário da guerra. Ele devia estar lá, porque aí ali era uma guerra física, literal, contra inimigos físicos, os amonitas. E a cidade de Rabá é muito famosa no Antigo Testamento, é chamada Rabá dos Amonitas, ou Rabá dos filhos de Amon. Aí o que acontece? Como o Davi já tinha falhado nessa primeira parte, de não ter ido para a guerra e achar que merecia umas férias, né,
porque ele já tinha guerreado demais, agora estava cansado, vou ficar descansando um pouco no palácio, abriu a oportunidade para que o fator da tentação entrasse aí. Vamos ver lá. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Imagine que o Davi, ele almoçou, né? Comeu bem, e aí ele dormiu, né? Fez a sesta depois do almoço, repasto. E depois ele se levantou, né? E andava passeando no terraço da casa real. Ou seja, enquanto os seus homens estavam lá no campo de batalha, Davi estava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então, vamos ver aqui a tentação. Aqui, no caso aqui não dá para entender que foi o Espírito Santo que levou Davi para o cenário da tentação. Porque eu acredito que o Davi decidiu sozinho aqui, talvez até contrariando a vontade de Deus, ficar no palácio enquanto seus homens foram para a guerra. Agora, a parte de Satanás, provavelmente Satanás fez, né? Porque Satanás deu um jeito de colocar essa mulher, Batseba, no campo visual de Davi, sabendo que era uma mulher formosa à vista, uma mulher bonita. E então estava formado o cenário da tentação. Quer dizer, aqui dá a impressão, sim, mesmo que Deus não nos leve para o terreno, para o local da prova, é possível que nós mesmos nos coloquemos, né, no terreno do inimigo, no local da prova, e estamos dando oportunidade para Satanás nos atacar. Foi o que aconteceu aqui. Acredito que a parte de Satanás foi apresentar Batseba para Davi, visualmente falando. Ela era muito formosa. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, fator da tentação, né? Sabemos que Davi era um homem como Sansão, em que o Espírito Santo estava sobre ele, né? O Espírito Santo estava sobre ele. Mas parece que ele era aquele homem assim, o homem errado no lugar errado na hora errada, né? Que não era para ele estar lá, era para ele estar no campo de batalha. Se ele estivesse lá, provavelmente Satanás não teria tido essa oportunidade. Mas como ele ficou em casa para descansar, né? E por isso que dizem assim, que como é que a mente desocupada é a oficina de Satanás, acho que é um ditado por aí. Então o Davi ficou desocupado, né? E então apesar de que ele era um homem que tinha pelo menos 6 mulheres, mas a beleza dessa mulher o encantou de tal maneira que ele foi atraído. Aí nós vemos, entrou aqui então. Satanás fez a sua parte, colocando Dalila diante dos olhos, Batseba diante dos olhos de Davi. Aí eu digo aqui que é possível que o coração de Davi já estava contaminado, porque naturalmente Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, mas Davi não podia dizer isso, porque dentro do coração de Davi havia um desejo muito forte por mulheres. E é por isso que ele já tinha um harém, né? Ele já tinha várias mulheres, né? Porém, ele não conseguiu resistir, né, aí vem Tiago entra, né? A concupiscência, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nesse caso aqui, nós não podemos dizer que foi Deus que colocou Davi no território da tentação, no terreno da tentação, no terreno do inimigo. Não foi Deus que colocou, ele se colocou por ele mesmo. Por ter quebrado um princípio espiritual, que era que o rei deveria estar na guerra, liderando à frente do seu povo. E aí houve toda essa tragédia da vida de Davi por causa dessa tentação aí. Então, diante desses exemplos da Bíblia, eu vou parar por aqui.
dizendo que nós estamos na mesma situação, né? Que é esse triângulo da temporalidade, podia até o tema da mensagem ser o triângulo da tentação, né? Porque ser tentado não é pecado. Todavia, quando é Deus que nos leva para o território inimigo, para nós sermos provados, né? Porque na verdade a prova e a tentação são praticamente a mesma coisa, é uma coisa, né? Agora, quando nós mesmos, deliberadamente, sem Deus ter mandado, nos colocamos no terreno da tentação, aí é uma temeridade, a responsabilidade realmente é nossa. Mas os três fatores são isso aí. Então, nós não podemos controlar o fator Deus, nós não podemos controlar o fator Satanás, mas é responsabilidade nossa, conforme Deus falou para Caim, ele disse: eis que o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deve dominar. Então, a responsabilidade de dominar os nossos desejos é nossa, né? E resistir a esse apelo que vai ser lançado para nós, e isso vai depender do nosso coração estar à medida da pureza do nosso coração, né? Se o nosso coração estiver puro, mais ou menos puro, o Espírito Santo estiver tendo essa liberdade de purificar os nossos corações, ele pode fazer isso. Ou se o nosso coração estiver altamente carregado por esses pecados, esses desejos, concupiscência, é muito difícil resistir, né? Mas se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, e é um desafio, eu não quero ser nem demagogo, nem hipócrita, né? Que não é fácil, se fosse fácil todo mundo estaria, mas não é fácil. Seria mais difícil, né? Nós cairmos nessa tentação. Então, até que isso aconteça, acredito que nós devemos continuar orando assim, né? Não nos induzas à tentação, ou seja, não nos coloque no terreno da tentação, no território do inimigo, mas livra-nos do maligno. Quer dizer, se eu colocar, mas não deixe que o maligno prevaleça. Mas Deus deve estar falando para nós também, mas você não se coloque por si mesmo no terreno da tentação, né? Sem que eu tenha ali colocado. Então, fica essa reflexão e vamos tirar o melhor proveito dela em nome de Jesus. Amém.